Vamos ouvir o lamento de uma menina, por causa, mais uma vez, da violência policial por razões óbvias. Consegui levantar. Isso é justo. Será que os polícias que estão a vir com as armas não estudaram? Ninguém pode ficar em paz porque são eles que são seres humanos, nós não. Querem levar nossas mães, nossos chefes, que estão em meter escola para estudar. Ninguém pode estudar. Eu tenho 13 anos de idade, meu pai me abandonou, não tenho pai. E agora nós vivemos aqui com a minha mãe. Será que nós não podemos estudar? Agora que o país é só dele. Agora que partiram a escola, como é? Ninguém mais está estudando. Ninguém está estudando, ninguém pode atravessar, vai lá na igreja e dar corrida nas crianças. Criança que não tem nada a ver. Nossos pais estão a sofrer aqui. Sempre a sofrer. Ontem vocês assistiram toda aquela... As mamás que fugiam, os produtos tóxicos. Como é que vocês estavam a sentir-se? Com medo? Todas que só tinham medo. Vê 8 carros de polícia. Não fala, estava vazio, estava cheio. Não sai mais a correrem. Não podem ir sentar no que é nosso, porque é deles. Como é que tu gostarias de viver aqui? Esse bairro, nós crianças somos o futuro da amanhã. Não temos como ficar assustados dentro do bairro onde vivem nossas mães, nossos avós. Não podemos ficar aflitas de andar porque tem polícia. Eu gostaria de viver num sítio livre, onde não tem confusão, onde a pessoa pode ficar a estudar. Mas agora ninguém pode estudar porque estão vindo partir. Nossa escola, nossas casas, nossa imóveis levar. Não podem encontrar nada. Ainda por cima maltratam nossas mães, nossas avós, nossos tios, dos invasores. Isso é verdade. Vocês viram ontem como a polícia estava a maltratar as mães? Vimos. Até está apertando o acelerador para acelerar, para pisar algumas mamãs. Isso é justo. Dessa vez não vai ser nossas mães que vão começar a falar. Dessa vez vai ser nós próprios crianças. Para eles verem que aqui nesse bairro mantém-se sempre pessoa e tem criança. Porque eles não são os únicos, não são os primeiros aqui na terra. Deus nos disse que terra é só para os polícias. Só eles que são seres humanos. Nossas mães, nossos avós, não. Nossos pais têm que fugir toda hora, correr toda hora. William, posso? Pode. Opa, quando uma criança diz eu gostava de viver num sítio livre, que melhor epitáfio para a cobardia de todos nós adultos, começando no Presidente e terminando em nós mesmos aqui no Folha 8, do que uma criança a dizer isto. Eu gostava de viver num sítio livre. Opa, isto é do mais doloroso que se pode ouvir. Isto é uma dor, quer dizer, mas será que o Presidente não ouve isto? Não sabe disto? Não, sabe. Opa, é completamente inumano ver uma criança de 12 ou 13 anos a ter um discurso destes e ter um discurso sentido. Uma criança a chorar e a grande aspiração dela era viver num sítio livre. Que lhe partiram a escola. Que lhe partiram a escola. Exatamente. Causa da terra. Não há diversificação. E agora o Malunda entende a nossa mensagem ao governo Sombra. O uso capião. Que direitos têm, afinal, os pretos pobres? Dá para chorar. É isso que diz o Orlando. Como é que a polícia investe com violência diante de mulheres? Eu estou-me a recordar das mulheres do Bolongon e das outras mulheres
que foram violentadas no tempo colonial. E nós não deixamos de fazer isto diante de crianças. É óbvio que estas crianças nunca terão respeito por quem destrói casas. Sem solução é destruir. Vão viver para o mato. Vocês são animais. Vocês não são gente para nós. E que eles... Era um terreno baldio. E obrigado ao nosso colega pela brilhante reportagem que fez. Anselmo, telegraficamente. Dr. William, a pergunta que se fez ao Orlando, se poderíamos identificar, ou se poderia identificar, agora digo eu, se poderíamos identificar algum elemento positivo que o Consulado de João Lourenço tenha feito, eu, honestamente falando, sem hipocrisia, não consigo identificar nenhum ponto que tenha sido positivo. Justamente porque este fenômeno é recorrente. Um presidente não tem sensibilidade, não acompanha, não recebe relatório. Essa criança junta-se àquela outra menina que as casas foram partidas dos pais, teve que dar voz, e esta repetiu a mesma frase. Desta vez, já não serão as nossas mães a falar. Somos nós crianças. Tem 13 anos, não tem escola, não tem casa. E pergunta se os polícias são os únicos que podem viver nesta terra. Ora, diante desse facto, eu não tenho como ilibar o Presidente da República, não tenho como dizer que o Presidente da República fez alguma coisa de bom, porque é aí a criança está a gritar. Em representação de milhares de crianças que não têm casa, não têm de comer, não têm escola, não têm saúde. Mas que presidente é este? Isto é aqui em Luanda, não é na minha terra, no Kassongo, não é aqui em Luanda. Muito sinceramente, eu fico por aqui. Bem, eu estou extremamente chocado, preocupado com os traumas psicológicos que estão a provocar, que estão a causar nessas crianças. A sociedade angolana, para já, as crianças angolanas são heroínas. As zungueiras são heroínas. Porque eu não estou a ver crianças europeias viverem nessas circunstâncias e conseguirem suportar ou aguentarem o que as crianças angolanas aguentam. É que o povo angolano é um povo resistente. Isto é uma resistência. Crianças europeias não aguentam isso. São traumas que estão a ser causados. Problemas que estão a provocar. A falta de sensibilidade, das lágrimas de crianças demonstram insensibilidade. É como se nada tivesse acontecido. Angola é um país grande, como eu digo sempre, é um país grande. Há terra para há pedaço de terra para todos, e todos nós temos direito a ter um pedaço de terra. Todos nós. Não havia necessidade de partir terras, de ocupar terras de outras pessoas. Não há necessidade. Ainda há terrenos baldios. Há terras por todo lado. E os chineses estão a ocupar, até lá na minha zona. Estão a ocupar as terras. Nas aldeias, os chineses estão a ocupar. Porque descobriram aqui há urânio, há diamante e sei lá o quê. Lá na minha zona. Agora os chineses estão lá até nos matos. Portanto, há terra. E não fazem isso aos estrangeiros, mas fazem isso aos pretos, aos pobres angolanos. Expulsam um angolano sem terra na sua própria terra. E o governo, o presidente não fazem nada. Mas quem está a fazer isso? E mesmo que Angola estivesse em dificuldades, é nas dificuldades que os grandes líderes devem aparecer, devem demonstrar a sua capacidade de liderança. Você como líder, você como político, você tem que transformar
as dificuldades em oportunidades de negócio ou em oportunidades de criar condições para o seu povo. É assim que as pessoas reconhecem o carisma e a sabedoria de um líder. É assim que temos que dizer. Essas lágrimas dessas crianças, que se não comove os políticos do MPLA, eles não são pessoas. Você, quando vê uma criança dessa, que pode ser sua filha, ou tem a idade da sua filha, e você não se comove, não sente nada, porque vocês estão habituados a matar pessoas na guerra, e não, para ti é como se fosse nada. Então, nós temos o diabo em Angola. Os políticos angolanos estão mais para lá do mal, fizeram pacto diabólico, porque não sentem a dor do próximo. Um político tem que ter emoções. Um político sem emoções, que não sente a dor do próximo, não está em condições de liderar ou de endireitar um país. Porque para você poder decidir bem, você tem que dizer: há pessoas desempregadas que precisam comer, precisam de pão. Não há luz, vamos colocar luz para que... É assim que você tem que pensar. Há pessoas a morrer à fome, há pessoas a dormirem nas ruas, ao relento. Temos que criar condições. Você tem que sentir. Se você é político, você tem que sentir isso. Se você não sente isso, dizer que um político só tem que ser racional e não pode ser emocional, então você não serve para a política. Não serve. E já agora, para terminar, um político construir, por exemplo, um aeroporto não significa, comprar uma garagem não significa que você tenha um carro ou você se transforme num carro. Os nossos políticos confundem tudo. Confundem tudo. É por isso que essas obras todas, para mim, não me dizem nada. Nós queremos criarem condições para que essas crianças venham ter melhores condições de vida.